Oi, gente, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre sincronicidade? O que significa essa tal de sincronicidade que tanto falam? Você quer saber? Então, bora lá começar! Então, gente, vamos falar hoje sobre sincronicidade. O que é sincronicidade? Vocês já escutaram falar sobre o fenômeno 1111? Quando você olha pro relógio, ele 1111, ou quando você vê números repetidos muito na vida de vocês, dizem que é o universo tentando falar com a gente. E não é uma teoria qualquer, não é uma teoria que a gente inventa na cabeça da gente, não é uma teoria espiritualista necessariamente, tá? É uma teoria, na verdade, que é científica, é cientificamente provado, a questão da sincronicidade. Podemos falar ali sobre a física quântica, se vocês quiserem, mas a física quântica é tão difícil, né, de entender. Eu vejo muita gente tentando falar sobre a física quântica, às vezes sem conhecimento nenhum de causa. Eu tentei estudar muito a física quântica e ela é muito complicada de entender, porque ela não é simplesmente o que a gente acha que ela é, né? Muita gente fala dela com muita propriedade, assim, de certo estudar aquilo, tentar se aprofundar ali no assunto. E então eu vou tentar falar de uma forma um pouquinho mais espiritualista do que científica, tá? Porque realmente eu tentei muito estudar isso por gostar muito desse assunto durante muito tempo e é complicado, até os cientistas mesmo, os físicos de verdade, têm às vezes dificuldade de estudar a física quântica porque é uma coisa que está sendo muito difundida ultimamente. Então, falando na questão mais espiritualista, normalmente quando a gente é mais espiritualista, quando a gente tem esse desenvolvimento assim espiritual um pouquinho mais desenvolvido, a gente acaba se dando conta de algumas coincidências que acontecem aí no universo. Existe esse fenômeno do 1111, mas também existe fenômenos diferentes, tá? Normalmente se apegam muito ao 1111 porque são 4 números 1 ali, mas existem também 2222, 2323, existe 0202. Normalmente dizem que quando a gente tem essa questão de olhar muito pro relógio e ver que as horas estão iguais, é porque o universo está tentando se comunicar com a gente de alguma forma. Eu vejo muita gente, eu mesma, às vezes em situações que a gente tá um pouquinho mais triste, um pouquinho mais para baixo, procurando respostas no universo, né? Querendo, por favor, ali rezando, me dê um sinal que as coisas estão dando certo, um sinal que as coisas vão dar certo. E às vezes é esse o sinal. Não é um sinal que você consegue entender completamente, não. Porque o universo não vai chegar pra você e vai fazer uma explicação sobre isso, né? Você não vai chegar num sonho seu ali e vai escutar toda uma explicação do porquê que está acontecendo as coisas na sua vida. Ele apenas dá sinal que você tá no caminho certo. Ou você tá no caminho certo ou você tá no caminho errado. O universo não vai falar pra vocês o que vocês têm que fazer, o que vocês têm que deixar de fazer. Vocês têm que prestar atenção nesses sinais. Existe uma outra coisa também chamada efeito borboleta, né? Que é... Existe até um filme, né, com esse nome, Efeito Borboleta, e é muita questão de uma batida de asas da borboleta aqui nesse lugar do mundo pode fazer uma revolução do outro lado do mundo, sabe? E é mais ou menos isso, é a gente saber que às vezes uma atitude que a gente tem, ela acaba transformando muitas outras coisas que acontecem na nossa vida e na vida dos outros. É saber a responsabilidade disso, a responsabilidade que a gente tem sobre as coisas da nossa vida. E a gente saber ler esses sinais. Porque o universo está toda hora dando sinais pra gente, seja por uma questão do horário ali, ou seja uma questão de ver uma resposta certa na hora certa, de ver uma postagem de repente ali no Facebook da vida ou no Instagram, uma postagem que responde a pergunta que vocês estão tanto se fazendo, mas vocês não estão prestando atenção. Então a sincronicidade ela vem para nos ensinar isso. Vai ensinar a gente a prestar atenção nos sinais, nos pequenos sinaizinhos da vida, sabe? Pequenas coisas, não são coisas às vezes gigantescas, são coisas pequenininhas que vão mostrando pra gente o que a gente tem que fazer, o que é certo a gente fazer, o que é errado a gente fazer. A gente vai errar nesse meio tempo, a gente vai interpretar os sinais de maneira equivocada, vamos, o tempo inteiro, gente. A gente sempre tá passível aí de interpretar os sinais de maneira errada. Mas toda vez que a gente interpreta isso de uma maneira errada, a gente também aprende com isso, né? Toda vez que a gente faz aí uma besteira na vida, a gente também aprende com isso. E é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais, pra gente tentar ao máximo se comunicar com o universo, comunicar com o nosso eu interior, sabe? Porque muitas vezes é o nosso eu interior que tá tentando passar a mensagem pra vocês, porque no fundo você já sabe, a resposta já tá aqui na sua cabeça, e você não tá sabendo
desenvolver essa resposta ou simplesmente não tá aceitando. Muitas vezes a gente não consegue aceitar o que a gente tá ouvindo, sabe? Às vezes a gente escuta uma coisa, vê uma coisa, sabe que aquela coisa tá certa, mas a gente não consegue aceitar. Tem uma coisinha ali dentro da gente que a gente fala, não pode ser isso, sabe? Não pode ser, tá errado, não é assim, sabe? Não pode ser desse jeito na minha vida. E eu tenho que trabalhar isso muito em mim, sabe? Porque como eu sou muito sensível, assim, eu, né, pela questão da depressão, a questão de pensar demais, porque eu penso demais, gente, como eu penso o tempo inteiro, a minha cabeça não para, eu tenho insônia muito por causa disso, porque eu não consigo parar de pensar, minha cabeça tá sempre funcionando, loucamente, sabe, e vários assuntos ao mesmo tempo, e muitas vezes quando a gente pensa demais, a gente acaba não aceitando as coisas, né, aceitando as coisas da maneira que elas são, porque a gente sempre acha, não pode ser desse jeito. E o universo tá aí, gente. Ele tá mostrando pra vocês que é aquilo, é daquele jeito, sabe? Que a gente tem que aceitar as coisas pra poder andar, pra poder ir em frente. Porque muitas vezes a gente não consegue caminhar, a gente não consegue ir em frente porque a gente empaca numa questão que no fundo já tá resolvida. Que aí a sincronicidade do universo já mostrou pra gente que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Porque a sincronicidade está muito ligada a isso, né? A saber que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Às vezes acontece uma coisa muito igual. Às vezes tem pessoas que a gente conhece que precisam estar na nossa vida naquele momento exato. A gente vê tudo isso acontecendo e a gente não tá aceitando muitas vezes. Então, aprendam a ler os sinais do universo, o sinal que o universo te passa, e aprenda a aceitar também essas mensagens e tente interpretar de uma maneira mais simplista também. Às vezes a gente acaba vendo uma mensagem ali do universo e acaba achando que é uma coisa louca, e na verdade não, é só uma resposta simples, é só um sim ou um não às vezes. Então, tentem trabalhar isso em vocês muito, sabe? Tentem ver o universo de uma outra maneira. Eu uso muito a palavra universo, né? Mas é porque eu gosto dessa palavra, na verdade, porque eu acho que ela acaba nos não se prendendo muito à religião, porque eu não tenho aqui finalidade nenhuma de tentar impor alguma religião pra ninguém que esteja assistindo o vídeo, tá? Vocês podem ser a religião que vocês quiserem, ou não ter religião nenhuma, mas mesmo assim acreditar que existe aí coisas acontecendo e que estão influenciando a gente o tempo inteiro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço aí que vocês compartilhem com quem gosta desse tipo de assunto também, que ajuda muito no crescimento do canal. E se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!